Boa noite, senhores. Vou fazer a apresentação do nosso grupo. O nosso grupo é Lucas, Kaique e Juliano. O nosso grupo escolheu como tema as fake news. Então, nós temos aqui um paper, que é a topologia da disseminação de informações, de tweets, de informações verdadeiras e de informações falsas, né? E aqui eu vou fazer a apresentação, porque eu achei um paper bem interessante e ele foca bem realmente na topologia para a classificação dessas informações. Eu acho que ele se enquadra bem no conteúdo lecionado nessa disciplina. Então, nos últimos anos, né, houve um grande aumento da propagação de informações enganosas. Hoje, inclusive, esse é um tema muito debatido aqui no Brasil. Foi, inclusive, um dos motivos da gente ter escolhido esse paper, né? E estudos recentes mostram que informações enganosas se espalham de forma mais ampla, rápida e profunda do que informações oficiais e confiáveis, né? Então, eu trouxe aqui um gráfico na direita que mostra a distribuição do número de retweets de cada tweet. Então dá para ver que as informações falsas e verdadeiras elas recebem praticamente o mesmo número de atenção e dá para ver que algumas informações falsas elas acabam sendo disseminadas muito e isso é o que a gente chama, né, de viralizar na rede. Então é uma visão da viralização pelo gráfico, pela PDF, né, do número de tweets. E em geral isso acaba se tornando um problema bem sério, né? Essa imagem é de um paper citado no paper que a gente estava estudando. Então, os principais motivos para o crescimento, né, das fake news se dão a três fatores que os autores listaram. Primeiro, menores barreiras para entrar na mídia online, principalmente por causa de plataformas como Facebook e Twitter. Então, hoje qualquer pessoa pode se tornar um jornalista. O segundo ponto são os vieses que intensificaram o efeito echo chamber, né? E esses vieses humanos são principalmente levados por, bem, em primeiro lugar, vieses humanos. Então, as pessoas têm os próprios viés, as próprias informações que elas querem acreditar. Em segundo lugar, os viés algorítmicos que intensificam os viés humanos. Então, por exemplo, a API do Twitter, do Facebook, eles têm lá dentro um algoritmo para selecionar as notícias que vão estar em exibição e nesse sentido esses algoritmos podem acabar enviesando certo vocabulário, certas notícias em detrimento de outras. E o terceiro ponto é o realismo ingênuo. Esse aqui foi uma novidade para mim, acabei até trazendo mais uma imagem de um dos papers citados para explicar. Realismo ingênuo é quando alguém lê alguma coisa, escreve alguma coisa, mas ela coloca uma percepção na forma como ela escreve, embora não esteja factualmente errada. Então, na imagem aqui da direita, eu trouxe, dá para ver que tem ali, ó, Community Game e Wall Street Game. Então, é um jogo, tem as mesmas regras em que você pode colaborar ou trair alguém. E nesse caso, você colocar o nome do jogo como algo Community Game faz as pessoas ajudarem mais, e incluir o jogo como Wall Street Game faz as pessoas traírem mais. Então, dá para ver que só a forma, embora não seja factualmente falso, você acaba conseguindo enviesar a opinião de alguém pela forma como você escreve, né? E o terceiro ponto é o banimento de informações maliciosas, que pode ser considerado uma forma de censura. Então, hoje você não consegue necessariamente banir algumas informações das redes sociais, porque o público pode acabar não gostando, algumas agências reguladoras também podem ser contra, porque hoje a questão de censura, né, liberdade de expressão, está muito em voga. E nesse sentido, né, as dificuldades para combater as informações falsas taxa muito ampla de produção de informações enganosas. Hoje isso é feito muitas vezes de forma automatizada, então não há como verificar manualmente e verificações automáticas, né, também estão passíveis de erros, o que acaba caindo na questão da censoring. O segundo ponto é fontes de desinformações tentam imitar notícias confiáveis. Isso acaba sendo ainda mais verdadeiro com os algoritmos, conforme os algoritmos vão melhorando e acaba se tornando mais difícil diferenciar uma da outra. E o terceiro, inexistência de um conjunto de dados gold standard. Então, hoje as APIs das redes sociais, elas impossibilitam você coletar algumas formas de informações e assim não é possível a gente ter um dataset que a gente considere 100% correto para usar como gold standard, né? Então, acaba tendo algumas simplificações que eu vou mostrar a seguir. Então, esse paper, ele é construído a partir de estudos anteriores que levantaram os seguintes pontos acerca da fake news, né? O primeiro, que fake news são disseminadas mais rapidamente e amplamente do que notícias verdadeiras. O segundo, robôs têm uma função importante como super spreaders. E o terceiro, echo chambers são os principais drivers de disseminação.
Então, esses três pontos eles têm muito a ver com a topologia das redes e é por isso que esse estudo faz sentido, né? São as três principais hipóteses para a construção desse estudo e ele foi utilizado para embasar a topologia nesse contexto. Então, seguindo para a primeira definição que o artigo faz, né, como que ele definiu mainstream versus misleading, que são as fake news, né? Como é difícil determinar com precisão e objetividade os sites com informações enganosas, principalmente porque é conhecido que sites com boa reputação também podem fazer fake news, assim como sites é, enganosos também podem ter notícias verdadeiras, né? Você acaba tendo dificuldade de como definir qual vai ser a fonte. E você também não consegue fazer isso só pela notícia, né? Porque é difícil você classificar a notícia uh, algoritmicamente, sabendo se ela é falsa ou verdadeira, né? Então, na literatura, abordou-se que é boa prática utilizar com bases múltiplos sites como fontes, né? Então, sites de fact-checking e sites com boa reputação, você utiliza eles para dizer se um site faz notícia verdadeira ou falsa, né? E por isso os autores simplificam dizendo que será considerado mainstream todos os sites com boa reputação e misleading todos os sites que sejam considerados fake news, sátira ou teorias conspiratórias. E aí, nesse sentido, a gente não está aqui classificando o Twitter em si, né, se a informação é falsa ou verdadeira, mas a gente passa a classificar aqui a fonte da informação, se é uma fonte de informação confiável ou se é uma fonte de informação não confiável. A partir disso, as coletas de dados foram feitas por meio da API, né, de forma automatizada. Então, a partir de tweets contendo uma URL para uma fonte mapeada que produziu a notícia. E a partir dessa URL, a gente sabe de onde veio a fonte, né? E a gente consegue classificar. Então, os autores fizeram a API do Twitter e eles levantaram uma limitação que é que qualquer retweeter direciona para o conteúdo original. Então, as redes acabam se tornando uma rede estrela nesse sentido e você não consegue ter uma visão completa da disseminação da informação. Mas como os autores consideraram diversas notícias diferentes, né, efeitos cascatas numa mesma na mesma rede, né, você acaba tendo algumas topologias um pouco mais complexas ali, mas em geral essa é uma grande limitação. A distribuição de redes, então tem duas imagens aqui, a da esquerda são as mainstreams, então The Guardian, Washington Post, que são sites reconhecidamente de boa reputação, inclusive tem classificação aqui, né, se eles são de esquerda, de direita ou de centro, e na direita tem os principais sites de fake news, também de esquerda, direita ou de sátira. E aí, nesse caso, dá para ver que os dois principais sites, né, Breitbart e Politico Susa, são os dois principais disseminadores, né? Então, inclusive, os autores vão até fazer alguns testes se esses sites têm alguma informação específica. Para fazer a classificação, os autores consideraram 9 medidas, né? Então, as 7 primeiras são medidas globais de rede e as 2 últimas são medidas de distância de redes. Então, o primeiro é o número de componentes fortemente conectados. Isso aqui, como a maioria dos tweets são uma rede estrela, acaba contando o número de cascatas diferentes que teve, né? O segundo ponto é o tamanho do maior componente fortemente conectado, que seria o principal difusor da informação. O terceiro é o número de componentes fracamente conectado, e aí é considerada toda a rede, né? Para ter uma noção de qual foi o tamanho dessa disseminação. E tamanho da rede e maior dinâmica da rede fracamente conectada, também para ter uma noção do tamanho da disseminação da informação. Sexto é a média do coeficiente de clustering, e aí essa medida é pensada no sentido de que do efeito echo chamber, né? Então, quando as pessoas acabam uma convencendo as outras, acaba tendo maior clusterização. E o sétimo é o K-core da rede, e aí os autores dizem que essa medida é muito utilizada para fazer análise de disseminação de informações, né? Porque você vai ali acabar gerando os principais drivers de disseminação, né? Os principais usuários. As duas últimas são medidas de distância, né? Então, o DGCD e o PD. Principalmente esse PD são medidas para você conseguir entender a distância topológica entre redes diferentes. Então, ele vai ajudar a fazer essa classificação, né? Essas duas são medidas principalmente topológicas. Então, o primeiro resultado que a gente teve, né, foi a curva ROC para classificadores a Linear Regression e KNN.
Logistic Regression, KNN, e nesse sentido os resultados de ambos os classificadores foi parecido, né? E a primeira conclusão que a gente tem é que separar as redes com tamanho comparáveis melhorou o resultado, né? Então, realmente algumas medidas topológicas fazem mais sentido de redes com o mesmo tamanho. Isso acaba afetando aí a capacidade de classificação, né? Ficou bem acima do caso aleatório, então dá para se mostrar que é possível sim classificar as redes, né? E os resultados podem ainda ser melhorados com classificadores mais complexos. Então, os autores inclusive trazem essa opção na parte suplementar do paper. Também dá para se notar que no gráfico, né, a curva vermelha, que são as grandes redes, tiveram uma classificação mais eficiente, né, e as redes pequenas, que estão em laranja, ficando para baixo, se tornaram menos eficientes. A gente pode pensar nisso pelo fato de que redes menores é mais difícil entender a topologia dela, né? Redes maiores fica mais fácil classificar. Então, seguindo aqui nesse próximo gráfico, né, eles utilizaram aqui apenas a medida DGCD para as redes, né? Estão treinando usando matriz de similaridade e aplicado em redes com menos de 1000 nós, devido ao custo computacional. Então, como medida de distância, né, acaba tendo alto custo computacional. E aí uma das explicações que os autores falam, né, é que conforme a rede vai crescendo, a classificação melhora, mas eles justificam que muitas para os grandes ficou faltando ali, né, as grandes redes, mas conforme a rede vai aumentando ficou melhor a classificação. Aqui no caso do PD também tivemos o aumento aqui, né, da classificação conforme a rede aumenta. E no caso de redes grandes, né, com diâmetro maior que 1000, os autores justificam que é pela escassez dos dados, né, então acaba diminuindo um pouco a performance. Mas de qualquer forma, os resultados aqui são satisfatórios, né? Dá para a gente ver que é possível você ter uma boa classificação usando apenas medidas topológicas, né? Sem considerar qualitativamente o conteúdo que foi disseminado. O segundo, uma outra resultado que eles trouxeram foi o viés político. Então, os resultados foram melhores do que os obtidos também por classificação aleatória, né? E separando os vieses entre esquerda e direita, não alterou significativamente os resultados. E isso significa que tanto esquerda e direita pode ter um comportamento relativamente parecido e que a classificação é independente do viés da notícia. Numa das sessões do paper, eles tentam interpretar os resultados pelas features, né? Então, eles até comentam que isso é uma coisa um pouco difícil de fazer, se torna extremamente subjetivo, mas aqui eles fazem uma tentativa de entender como as features que eles escolheram acabam impactando o resultado final. Então, aqui na esquerda, WCC são os principais Weakly Connect Components, né? O número de componentes fracamente conectados. Então, dá para ver que mainstream ele acaba sendo um pouco maior. Aí no meio aqui a gente tem o tamanho do maior componente fracamente conectado. Dá para ver que misleading você vai ter um número maior de disseminação. Então é aqui que ele vai um pouco embasar a conclusão de que as redes acabam se disseminando mais. E na terceira tem o coeficiente de clusterização. Dá para ver que no caso da mainstream é muito pequeno. E no caso das notícias falsas ele aumenta consideravelmente, né? Indicando que as fake news elas fazem bastante uso do efeito echo chamber, né, e acaba tendo vários usuários fortemente conectados nessas redes para fazer a disseminação acontecer. Alguns comentários adicionais do paper, né? O primeiro, que a discrepância entre os padrões de notícias falsas e oficiais pode aumentar devido à influência de trolls na internet, contas automatizadas e principalmente, né, isso aumenta a efetividade do método apresentado. Então, quando você tem uma diferença na disseminação, obviamente você vai ter uma diferença na topologia, o que acaba facilitando a classificação. E o segundo ponto é que o método apresentado mostrou ser capaz de distinguir, né, notícias falsas e oficiais, independente do viés político. E as conclusões do paper foram que, bem, foi investigada a estrutura topológica de redes de difusão do Twitter, né, para caracterização de notícias, e artigos enganosos se espalham de forma mais ampla e profunda.
com menor audiência global, e comunidades que compartilham as notícias são mais conectadas e agrupadas, né? No caso das notícias enganosas, foi um pouco que a gente viu ali no coeficiente de clusterização. E no futuro, talvez o resultado obtido ajude a desenvolver aplicações do mundo real que possam mitigar o espalhamento de informações enganosas em redes sociais, né? A partir apenas não da análise do conteúdo, mas da topologia da rede. Então, obrigado a todos. Espero que tenham entendido um pouco melhor esse paper e essa aplicação que é muito interessante. E qualquer dúvida, estou à disposição. Eu sou o Juliano aqui apresentando em nome do grupo, mas pode mandar mensagem para a gente aí que vai ser um prazer conversar.